Meus queridos irmãos e ouvintes, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vá de encontro a você e toda a sua família. Amém? Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de poder compartilhar com você mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Peço a Deus sabedoria para que a palavra chegue até você como fonte de água viva e transborde o seu coração de alegria. Agradeço também ao nosso pastor Clóvis Magno pela confiança, ao nosso presbítero e professor Gabriel Pio pelo apoio e dedicação neste projeto. Na semana passada tivemos uma excelente aula ministrada pelo nosso professor Gabriel. Se você não teve a oportunidade de assistir, na descrição deste vídeo você encontrará um link com todas as aulas anteriores. Acesse e confira. Agradeço também a equipe da mídia pelo excelente trabalho prestado. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com as asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, verso 31. Essa é uma reflexão para você. Hoje, 31 de maio de 2020, estaremos estudando nossa lição de número 9, com o tema O Mistério da Unidade Revelado. Texto áureo, ele nos diz o seguinte: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, verso 5. A nossa verdade prática nos diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. O objetivo geral da nossa lição é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Os objetivos específicos são três. Primeiro é explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Segundo, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. Terceiro e último, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. A leitura bíblica em classe, ela está registrada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, do verso 1 ao 13. Acompanhe conosco. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens como agora,
tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são os co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Essa é a nossa leitura bíblica de hoje, qual está inserida na nossa lição. E o ponto central da nossa lição nos diz o seguinte: Deus revelou o mistério que esteve oculto. Vamos adentrar a nossa lição fazendo leitura da nossa introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para ministério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. A introdução nos fala de um mistério oculto que foi pré-estabelecido por Deus na eternidade e foi revelado na nova aliança. Mas como aconteceu essas coisas? Por que esse mistério esteve oculto tanto tempo? Qual foi o propósito desse mistério? Fique conosco e ao decorrer da lição, esta e outras questões serão respondidas. Primeiro tópico da nossa lição: o mistério oculto no Antigo Testamento. Dentro do primeiro tópico, nós temos 3 subtópicos, sendo o primeiro subtópico o conceito bíblico de mistério, o segundo, o desconhecimento do mistério, e o terceiro subtópico desse tópico, o mistério e os profetas da antiga aliança. No primeiro subtópico, o conceito bíblico de mistério. Esse é o nosso primeiro subtópico, o conceito bíblico de mistério. É importante mencionar que a palavra mistério, ela vem do grego e significa segredo ou doutrina secreta. Não se refere a algo misterioso reservado a algumas pessoas, como era ensinado pelos adeptos do falso misticismo. Conforme escreveu Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 18, que diz: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretextos de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Os falsos mestres
achavam-se humildes e tinham orgulho disso, mas na verdade estavam atrás de atenção e elogios. Nós que estamos em Cristo, falamos de uma verdade que esteve encoberta e agora foi revelada em favor de todos. Conforme 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. No segundo subtópico, o desconhecimento do mistério. Para uma melhor compreensão desse subtópico, se faz necessário entendermos melhor o versículo de número 5 da nossa leitura bíblica que acabamos de fazer. Neste entendimento, colocaremos em evidência o advérbio como. Segundo o dicionário, uma das funções do advérbio é modificar o verbo. Sendo assim, o texto noutros séculos não foi manifestado como agora. Entendemos que este mistério não foi revelado em sua plenitude no Antigo Testamento. No entanto, alguns profetas tiveram revelações divinas sobre esse mistério. O profeta Isaías, no capítulo 40 e no versículo 6, ele nos diz o seguinte: pouco é que sejais o meu servo, para que restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Deus revelava ao profeta um futuro redentor que traria ao mundo a mensagem da salvação. O terceiro subtópico, o mistério e os profetas da antiga aliança. Conforme falamos no tópico anterior, as bênçãos prometidas aos gentios foram mencionadas por alguns homens de Deus, tais como na bênção de Abraão, em Gênesis capítulo 12, verso 3, e abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção aqui é para todos e não só para os judeus. Isaías também, no capítulo 60, no verso 3, ele diz que e as nações caminharão à tua luz, e os eis ao resplendor que te nasceu. O que os profetas não sabiam era como isso aconteceria. Como Deus faria algo totalmente novo? Que judeus e gentios seriam um só corpo, um só povo, pertencendo ao mesmo corpo, a Igreja de Cristo, o mistério oculto. O objetivo específico do nosso primeiro tópico era explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Podemos concluir este tópico dizendo que o que estava oculto nas antigas gerações e não havia sido previsto pelos profetas era o plano de Deus para a redenção em Cristo, que envolvia a destruição da antiga demarcação que separava judeus e gentios e deveria ser substituído por uma raça espiritual, os cristãos, a Igreja de Cristo. O segundo tópico, o mistério revelado no Novo Testamento. O segundo tópico, também dentro do segundo tópico, nós temos 3 subtópicos, sendo o primeiro revelado aos apóstolos e profetas, o segundo, o mistério oculto revelado,
E terceiro e último, a magnitude do mistério. O primeiro subtópico aqui, revelado aos apóstolos e profetas, Paulo deixa claro como foi esta revelação neste tópico. Pois ele diz que não recebeu de homem algum, conforme escrito na carta aos Gálatas, no capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo não aprendeu com nenhum homem. Ao ser enviado, não consultou homem algum. Sua chamada foi revelada por Jesus Cristo. Conforme Gálatas, capítulo 1, no verso 12, Paulo assegura que o mistério oculto foi revelado a ele e aos profetas e apóstolos pelo Espírito Santo. Não foi sabedoria humana que trouxe a revelação do mistério, conforme 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedorias humanas, mas em demonstração do Espírito de poder. Segundo subtópico, o mistério oculto revelado. Nesse subtópico, entendemos que o mistério revelado é a Igreja de Cristo. Isto foi idealizado por Deus desde o princípio, conforme Efésios, no capítulo 1, no verso 14, que diz: o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Cristo nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Fica sob nossa responsabilidade a divulgação deste mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Terceiro subtópico, a magnitude do mistério. A possibilidade da formação de um povo sem distinção de etnia ou classe social não tinha sido enxergada por ninguém, mas por Cristo. Isto se tornou possível, conforme Gálatas, capítulo 3, verso 28. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Alguns líderes da igreja primitiva, tais como Pedro, demoraram a entender este mistério, que a graça é para todos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, do verso 4 ao 17, é relatado a visão de Pedro, onde ele rejeita o que Deus põe diante dele, dizendo que é imundo. Mas a palavra para ele é a seguinte: não chames de imundo que Deus purificou. Se você conferir lá, tiver um tempo, lê depois essa passagem, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do verso 4 ao 17, você vai compreender melhor essas palavras. Qual foi a ação de Pedro? O objetivo específico do nosso segundo tópico era expor, conforme, vamos ver aqui, expor como é quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. Este era o nosso objetivo que nós devíamos alcançar nesse tópico. Nós podemos expor aqui, conforme enfatizado por Paulo, que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana, conforme 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4. Terceiro tópico,
o mistério pré-estabelecido por Deus. Dentro do terceiro tópico, temos 3 subtópicos, sendo o primeiro as riquezas insondáveis de Cristo, o segundo o eterno propósito de Cristo, em Cristo, e o terceiro, o plano divinamente pré-estabelecido. No primeiro subtópico, as riquezas insondáveis de Cristo, a igreja de Paulo era tanto em ter alegria, de Paulo era tanto em ter recebido de Deus as revelações do ministério, que ele a chamava de riquezas insondáveis, e para ele compartilhar essas boas novas, que era algo imensurável, Paulo escreve essas palavras em Efésios capítulo 3, no verso 18 e 19, Ele diz assim, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Glórias a Deus. O amor de Deus é absoluto e atinge cada aspecto da nossa experiência. O segundo subtópico aqui, o eterno propósito em Cristo. Deus sempre esteve no controle da sua criação, e a revelação do mistério da Igreja de Cristo sempre estiveram de acordo com os desígnios divinos para serem executados por intermédio de Cristo, conforme 1 Pedro no capítulo 1, no verso 20, que diz: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Amém? Boa essa palavra. O terceiro subtópico, o plano divinamente pré-estabelecido. O mistério da Igreja de Cristo foi pré-estabelecido pelo Pai desde antes da fundação do mundo. O mistério da Igreja foi executado em Cristo, conforme Efésios, no capítulo 3, no verso 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. O plano de Deus não surgiu pelo pecado de Adão, ou seja, Deus não foi pego de surpresa, de maneira alguma. Ele já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade para mim e para você. O objetivo específico do nosso terceiro tópico era mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Podemos concluir que esse tópico mencionando Efésios 3 e o verso 9 e o 10, que diz: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Amém? Meus queridos, eu espero que esta lição tenha atingido o nosso objetivo, que é levar até você um pouco de conhecimento e crescimento espiritual. Hoje aprendemos que o mistério
da igreja esteve oculto nas gerações passadas, mas no tempo estipulado, Deus revelou aos apóstolos e aos seus profetas, a judeus e a gentios, e cabe a nós que fazemos parte desse mistério, anunciá-lo a todos que desejam conhecer. Podemos dizer também que aprendemos essa lição que a palavra mistério vem do grego e significa segredo ou doutrina secreta, que a expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer claramente como agora. Aprendemos que mistério revelado é a Igreja de Cristo, que é nossa missão anunciar esse mistério a nós revelados, conforme desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Meus irmãos, meus amigos, ouvintes, obrigado por ter ficado conosco até o final desta lição. Que Deus continue abençoando você e sua família grandemente, no nome de Jesus. Amém.